Olá pessoal, tudo bem? Uma temática geopolítica extremamente interessante, a relação da China e o Conselho de Segurança da ONU. Você deve saber que a China é um dos países que é membro permanente do Conselho de Segurança com direito a veto, ao lado dos países que foram vitoriosos na Segunda Grande Guerra. Então vamos entender essa temática, primeiramente tomando como referência o contexto histórico em que a China passa a integrar o Conselho de Segurança. Então, primeiramente, o que nós tínhamos? Um cenário de crise e de fracasso. Fracasso do Grande Salto, um cenário de crise que gerou fome e muita mortalidade naquele país. O que nós tivemos então? A implementação da Revolução Cultural pelas mãos de Mao Tse-tung a partir de 1966, que é o período áureo daquele processo. Porém, pessoal, essa realidade interna gerou efeitos geopolíticos externos. E um deles foi a aproximação da China com o Ocidente e a entrada da mesma no Conselho de Segurança. Mas como assim? Vamos entender essa lógica toda a partir desta referência. A China era um dos países que participou da criação das Nações Unidas em 1945. E assim, quando nós tivemos a Revolução Chinesa de 1949 e ocorreu a ruptura da China continental com a China do exterior, a então chamada Ilha de Formosa, hoje Taiwan, que naquele momento se transformou em um refúgio do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, e que tinha pleno apoio dos Estados Unidos, foi então este Taiwan, ou Ilha de Formosa, que permaneceu dentro da ONU, fazendo parte. A China continental, ela foi excluída por entender-se que era um país que não tinha o reconhecimento da ONU da legitimidade do governo de Mao Tse-tung, que era um governo de caráter socialista e ou comunista. Desta forma, Taiwan é que pertencia aos quadros da ONU. O que vai acontecer então? A China continental, em pleno processo de isolamento, começa a vivenciar uma política de aproximação com os Estados Unidos. Essa China continental, então, vai ser convidada a entrar nas Nações Unidas. O que eu vou ter? Em 25 de outubro de 1971, nós vamos ter a entrada da mesma na ONU, quando nós temos o quê? A aprovação da resolução 2758. Por essa resolução, o que nós vamos ter? A China continental vai substituir Taiwan. Lembre-se disso, ó. Logo, Taiwan não possui cadeira na ONU. Isso é que faz com que a China ainda mantenha esperanças, expectativas de reanexar Taiwan num futuro próximo. Por quê? Porque ela não é reconhecida pela ONU como um país soberano. Porém, ela conta com a proteção dos Estados Unidos, que funciona como um guarda-chuva caso exista uma tentativa militar de reanexar esse território. Como é que se chama isso? A famosa política do cordão sanitário, que firmou alianças com Taiwan. E essa aliança não é meramente econômica, ela é também política e militar. Assim, em 23 de novembro do mesmo ano, tornou-se membro permanente do Conselho de Segurança, com direito de veto. A pergunta é, por que essa regalia? A resposta é a mais simples possível. A China já era uma potência bélica e nuclear. Estando no Conselho de Segurança, o Ocidente tem um relativo controle sobre o seu arsenal e vice-versa. Se eu não posso vencer o inimigo, eu vou unir-me a ele. E mesmo a União Soviética, que não tinha boas relações, estando no Conselho de Segurança, também poderia exercer um relativo controle. Em contrapartida, o que nós vamos ter? A exclusão de Taiwan, atendendo a um pedido da China continental. Fato este que se remete à geopolítica da atualidade, pois faz com que a China alimente as expectativas de uma futura reanexação da Ilha de Formosa, atual
Taiwan. Desse modo, pessoal, o contexto dos anos 70, ele é de isolamento econômico, sem sombra de dúvida, mas é um contexto em que marca a aproximação sino-americana, ou seja, a aproximação entre China e Estados Unidos, com a sua entrada na ONU e a retomada de relações diplomáticas em 1972. Desse modo, nós temos o quê? 5 membros permanentes do Conselho de Segurança na atualidade. Quem são? Estados Unidos, Rússia, já que não existe mais União Soviética, a França e o Reino Unido. E o quinto elemento é a China, membro permanente com direito de veto. Você não entendeu alguma coisa que falamos? Sabe por quê? É porque você ainda não assistiu os nossos vídeos sobre esse tema. Tem tudo neles detalhadamente. Convido você a se inscrever no nosso canal e assistir todos os vídeos. E principal, comente, peça que vídeo você quer para que a gente possa estar atendendo você. Afinal, o seu canal é o nosso canal, então vamos usufruir dele, porque esse canal é de todos vocês também. Abraços!